Meus irmãos queridos, que a doce paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A minha oração é que você seja abençoado, você seja guardado pelo Senhor, em todo momento, em todo instante. Eu falei aos irmãos no domingo, que hoje no culto nós traríamos uma palavra sobre cura, mas nós também nos comprometemos de fazer a unção com óleo. E eu já separei ali, no final nós vamos orar ao Senhor, fica tranquilo, vai ficar aí no seu lugar mesmo. Eu quero convidar você para nós lermos 2 versículos da Bíblia. Abra a palavra de Deus aí, a sua Bíblia, em Mateus 8, versos 16 e 17. Mateus 8, versos 16 e 17, que diz assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão bom na nossa vida, de podermos, ó Deus, estar na casa de Deus, louvando ao Senhor, e também temos o privilégio de ministrar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida. A nossa oração é que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um, e os irmãos sejam abençoados, os que estão em casa sejam guardados e também abençoados pelo Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra preciosa de Deus diz que trouxeram ou levaram a Jesus muitas pessoas com espíritos malignos, e ele apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todas as enfermidades. Todos os que estavam doentes receberam a cura. E a Bíblia diz que tudo isso para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, eu posso declarar nessa noite, posso falar aqui nessa noite, ser curado por Deus, ser curado de uma maneira milagrosa, é um grande privilégio para aquele que crê em Jesus. É a realização da promessa. Nós cantamos aqui as promessas de Deus. Como é bom, como é precioso podermos saber que Deus tem promessas para a nossa vida. E a palavra que eu trago hoje é essa. A Bíblia fala sobre a provisão redentora de Deus. O problema das enfermidades está fortemente vinculado ao problema do pecado e às suas consequências. É a Bíblia que diz isso. A medicina também diz, considera as enfermidades, a causa ou as causas da enfermidade, das doenças em termos físicos, psicológicos e psicossomáticos. É isso que a medicina ensina. A Bíblia considera, irmãos, as causas das enfermidades, das doenças em termos de consequência do pecado. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, e ele se infiltrou, ele entrou no meio dos males e acabou adquirindo grandes problemas para o seu próprio ser, e é lógico que para nós também. Mas a Bíblia fala do pecado e suas consequências. O pecado afetou a constituição física e espiritual do homem. A Bíblia diz em João 5, versículo 5, estava ali um homem enfermo há 38 anos. A Bíblia diz que ele fora completamente curado pelo Senhor. E no versículo 14 do capítulo 5 de João, Jesus disse assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Está certo, meus irmãos, que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque é natural que aconteça, não tem como não acontecer. Mas a Bíblia diz que outras coisas acontecem por causa das atitudes que nós tomamos durante a vida.
por causa do pecado, por causa das nossas escolhas. A Bíblia diz também, irmãos, que o inimigo ele oprime e também adoece as pessoas, coloca doença nas pessoas. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia. É isso que a Bíblia diz. Jesus estava curando, Jesus estava mudando as pessoas. Aquelas pessoas que eram oprimidas pelo adversário, a Bíblia diz que Jesus veio, libertou, transformou, colocou em lugares especiais, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, Deus era com ele, e é por isso que ele libertou, ele curou, ele transformou pessoas. A provisão de Deus, irmãos, para a cura é redenção. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, as nossas atitudes erradas. No momento que nos arrependemos, que tomamos a decisão de servir, de seguir a Jesus, pedimos o perdão, a Bíblia diz que Ele nos dá o perdão. É isso que a Bíblia diz. Com relação à morte, a Bíblia diz que Deus providenciou vida eterna. Na verdade vos digo, Jesus falou, quem crê em mim, crê também no meu Pai. A Bíblia diz, e Ele diz, irmãos, eu dou a vida eterna. Quem crê em mim recebe a vida eterna, diz a Escritura. Ele, irmãos amados, providenciou vida. E eu gosto de dizer que Deus não prometeu vida eterna para quando a gente morrer. Não. A Bíblia diz que você tem vida eterna hoje. A Bíblia diz que você pode ter esta certeza hoje, entregando a vida a Cristo, pedindo perdão dos pecados, pedindo a Deus para transformar a sua vida, se arrependendo, tomando a decisão de seguir a Jesus, de servir a Jesus. A Bíblia diz que você recebe perdão e recebe vida eterna na pessoa de Jesus. Aleluia. Quanto às nossas enfermidades, a Bíblia diz que Deus proveu cura. O Salmo 103, um belo texto da Bíblia, diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. É o que diz aqui a Sagrada Escritura. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as nossas enfermidades. Alguém diz, mas determinado pecado, atitude, não pode ser perdoado. A Bíblia diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades, cura todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, do verso 1 até o versículo 5. A Bíblia diz que Ele providenciou para nós cura, milagre. Jesus veio, irmãos, com o propósito de curar os enfermos. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A Bíblia diz que Jesus veio fazer isso, irmãos. Jesus veio curar, Jesus veio libertar, Jesus veio evangelizar, Jesus trouxe uma boa nova, Jesus trouxe uma boa notícia, Jesus trouxe uma boa palavra. A Bíblia diz que Jesus veio libertar os cativos, Ele veio dar restauração completa às pessoas, Ele veio colocar em liberdade os oprimidos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. A palavra de Deus nos dá esta certeza, esta promessa maravilhosa. A Bíblia diz também que Deus provê cura. Aqui é que entra ao que nós falamos aqui de fazer unção com óleo. Deus provê cura e Ele usa os seus obreiros, Ele usa pessoas, Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa pessoas. Por quê? Está escrito em Tiago 5, do versículo 13, e os versículos seguintes: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração.
Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A oração do justo pode muito, meus irmãos. É isso que a promessa da palavra de Deus diz. A promessa da Escritura nos diz. Precisamos crer na promessa. Está alguém enfermo? Pois vamos orar. É por isso que a igreja deve estar sempre orando. A pessoa não pode deixar de pedir oração. Tem que estar sempre pedindo oração. Porque quando a igreja ora, a Bíblia diz, é a palavra do Senhor que ensina que a oração pode muito em seus efeitos. Então, quando nós oramos, nós estamos ajudando uns aos outros, estamos clamando, estamos buscando em nome de Jesus, e a Bíblia diz que Deus age do céu e cura a enfermidade, meus irmãos. A Bíblia diz que depois que ficou 3 anos e 6 meses sem chuva, ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Ele havia profetizado que não ia chover. Depois a Bíblia diz que ele orou, e depois de 3 anos e 6 meses ele orou, e Deus mandou chuva. Eu quero dizer aos amados irmãos, que Jesus teve um tríplice ministério. Primeiro, ele ensinou a palavra de Deus. O ensino da palavra desperta a nossa vida, desperta a nossa fé, desperta em nós a vontade de servir a Deus, desperta em nós a vontade de glorificar a Deus, desperta em nós a vontade de orar. Jesus ensinou a palavra. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus pregou arrependimento. Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois de João ser preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Aleluia. Arrependam-se. Irmãos, a mensagem de Jesus é essa. A mensagem de Jesus há 2000 anos atrás foi esta: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Irmãos amados, a igreja tem pregado isso durante séculos, durante 2 milênios. A Bíblia diz, e nós estamos orando, nós estamos pregando, nós estamos crendo, e a mensagem para os nossos dias é exatamente essa. Arrependam-se e creiam no evangelho, é o que diz a Bíblia. O tempo está cumprido, irmãos. O tempo está próximo, o tempo está chegando, é o que diz a Bíblia. Arrependam-se e creiam no evangelho, e creiam nas Escrituras, e creiam na palavra de Deus. Jesus veio ensinando, Jesus veio pregando arrependimento, e Jesus veio curando as doenças. Mateus 4, versos 23 e 24. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E a Bíblia diz que ele os curou. Aleluia. Então o ministério de Jesus é tríplice. Ele veio, diz a Bíblia, irmãos, ele veio ensinando, ele veio pregando arrependimento e ele veio curando. O cristão e aquele que crê tem o grande privilégio de receber a cura de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a cura de Deus é o plano de Deus para a nossa vida. A cura divina é plano de Deus para nós. Temos tantas promessas, temos tantas palavras, temos tantos textos aqui nas Sagradas Escrituras que nos incentivam, nos ajudam a crer
a tomar posse da bênção, a estar envolvido, mas não só envolvido, mas crendo verdadeiramente que Deus tem promessa para o seu povo. Então, quando nós oramos, nós devemos fazer assim: crer na Escritura, crer na promessa e saber que Deus é fiel e tem coisas maravilhosas para o seu povo. Amém, irmãos? Você que está em casa, meu irmão, você também deve continuar crendo. Hoje, durante todo o dia, estou participando das aulas, vai ser a semana inteira, de 20 para as 9 até 5h30 da tarde. O tempo todo ouvindo um pastor americano que está ministrando para nós. Vai ser de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A equipe, a turma lá de pastores que estão fazendo os estudos. O dia inteiro lá ouvindo, e durante o dia eu ouvi a palavra: no mundo tereis aflições. Olha, irmãos, com toda certeza, você tem escutado, você tem conhecimento, mas você também tem vivido aflições, porque quando eu vejo pessoas em aflição, eu também fico aflito. Quando eu vejo famílias que estão sofrendo, eu também sofro com elas. Quando eu vejo gente chorando, é lógico que eu também choro. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Estamos vivendo dias de aflições, tempos de aflições. Mas a Bíblia diz: tende bom ânimo. Não perca o ânimo, não perca a coragem, não perca o entusiasmo. Crede, porque esse tempo vai passar. E porque a bênção de Deus é maior. Porque o Deus é maior, porque o Senhor a quem servimos é maior. A Bíblia diz que Ele venceu as aflições, e certamente que o seu povo tem a promessa, porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Então creia, confie, espere no Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra com vocês. Eu vou convidar aqui novamente o Ministério de Louvor. Nós vamos fazer o seguinte: o Ministério de Louvor vai cantar mais um cântico, né? Então vocês vêm aqui cantar, e nós vamos... Eu separei ali o azeite, o óleo para fazer a unção, e os irmãos vão passar aqui na mão dos irmãos. Você não vai precisar vir aqui, não vamos fazer aglomeração, nós vamos orar, mas você vai pegar o óleo e você vai orar. Então pega ali, pastor Eberson, Solange, pega também aqui, né? Pega aí, Zé Augusto, por favor. Um para cada lado aí, vamos lá. Enquanto os irmãos estão aqui cantando, pronto? Oi. Não. Você põe o óleo na mão dos irmãos, e depois eu vou usar aqui uma estratégia com os irmãos. Amém? Aqui, vamos orar primeiro? Isso. Senhor, te agradecemos por essa noite, por essa palavra de fé, por essa palavra, Senhor, que eu creio que é uma palavra de entusiasmo, de coragem. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, para que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a vida dos irmãos. E nós vamos orar com a unção, com óleo, daqui a pouco, após o cântico que nós vamos cantar, vamos louvar, em nome de Jesus. Então, como igreja, vamos louvar Deus, vamos exaltar o Senhor. Recebe adoração nesta noite, ó Deus, e cura a doença, em nome de Jesus. Cantemos, irmãos. Adoremos ao Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti, Pai. Queremos mais do Senhor. Oh Deus, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ser, ó Pai, íntimos do Senhor. Oh Deus,